Quando pensamos no trabalho de Satanás, muitas vezes pensamos em possessões demoníacas e atos extremos de terror. Embora Satanás às vezes funcione dessa maneira, seu trabalho principal é muito mais manso do que isso. Seu objetivo é tentar nos enganar e nos influenciar a pecar. Ele fica completamente satisfeito se conseguir nos enganar a pecar sem que saibamos que é ele. Ele é como uma serpente no jardim, pronta para atacar. Uma vez que ele morde, ele se esconde para que não vejamos de onde vem a mordida e precisamos tomar cuidado com a serpente escondida em nosso jardim. Seu nome é Satanás. O primeiro lugar em que vemos o diabo tentando enganar alguém a pecar é no início da Bíblia, em Gênesis 3. Em 6 dias, Deus criou todo o universo e no 7º dia descansou. Enquanto criava todo o universo, Ele também criou Adão e Eva. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Não havia pecado no mundo. Havia apenas uma regra para Adão e Eva: não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás queria fazê-los quebrar essa regra e, assim, pecar. Em Gênesis 3, versículo 1, a Bíblia nos diz que Satanás é astuto. Como diz: a serpente era mais astuta do que qualquer animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. Isso significa que ele trabalha de forma enganosa. Ele não apenas diz a Adão e Eva para pecarem. Ele tenta enganá-los e influenciá-los a fazer isso. Em vez de gritar com Adão e Eva para comerem o fruto da árvore, ele faz isso em um sussurro. Vemos a primeira tentativa de Satanás em Gênesis 3, versículo 3. Diz: mas Deus disse: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocareis nele, para que não morrais. Isso é o que Satanás disse a Eva. Ele não diz a Eva para comer o fruto. No entanto, ele questiona a Deus e até acrescenta aos mandamentos de Deus. Deus nunca disse a Eva para não tocar na árvore em Gênesis 2. Deus apenas lhes diz para não comerem dela. Ele questiona ainda mais Deus nos versículos 4 e 5 que dizem: mas a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele chama Deus de mentiroso. A decepção da serpente no jardim funciona e Eva acaba comendo o fruto e seu marido também. Precisamos estar cientes da serpente em nosso jardim. Enquanto podemos não estar em um jardim literalmente, Satanás quer fazer o mesmo conosco em nossa vida. O diabo entra em nossa vida e sussurra falsidade sobre Deus. Ele tenta nos fazer questionar quem é Deus. Ele dirá coisas como: você nunca será perdoado, ou você nunca será amado. Essas são todas mentiras vindas da boca de Satanás e do poço do inferno. Quando imaginamos o diabo, muitas vezes imaginamos um pequeno homem vermelho com rabo e chifres. Podemos até imaginar ele sussurrando em um ouvido enquanto um anjo sussurra no outro ouvido. No entanto, Satanás é muito mais enganoso do que isso. A serpente vem em diferentes formas para nos influenciar. Pode ser um estranho, colega de trabalho, amigo ou família que ele usa para tentar nos fazer pecar.
Ele usa essas pessoas para tentar nos fazer desobedecer e viver uma vida má. Uma maneira pela qual Satanás engana é pegando um pouco de verdade, mas depois acrescentando algo a ela. Por exemplo, como cristãos, sabemos que temos a graça de Deus. Não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez em nosso lugar. Satanás usará um pequeno pedaço dessa verdade, mas tentará torcer o resto. Ele pode tentar nos fazer acreditar na verdade da graça ilimitada. Essa doutrina nos ensina que não importa como vivemos na nossa vida. Já que temos graça, podemos pecar o quanto quisermos. No entanto, isso não é verdade. Ele usou essa mentira na igreja em Roma. Romanos 6, versículos 1 e 2 diz: Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nessa escritura, Paulo diz à igreja primitiva que não devemos pecar o quanto quisermos, apenas para obter graça. Fomos libertados do pecado. Então, como podemos escolher ainda viver constantemente nele? Da mesma forma que uma criança segue as regras de seu pai por amor a ele, devemos seguir as regras de nosso Pai Celestial por amor a ele. Satanás tentará nos fazer acreditar na doutrina que agrada nossos ouvidos, em vez do verdadeiro Evangelho de Cristo. Devemos reservar um tempo para examinar nossa própria vida. Há uma serpente em seu jardim tentando convencê-lo a pecar. Quem é essa serpente disfarçada? Talvez seja um amigo, colega de trabalho ou um ente querido. Reserve um momento para refletir sobre quem Satanás poderia estar usando em sua vida. Depois disso, pense nas mentiras que Satanás está tentando fazer você acreditar. Talvez seja que Deus não o ama ou que Deus não se importa se você pecar. Essas são mentiras. Agora, depois de identificar quem é o diabo e quais mentiras ele está tentando fazer você acreditar, corra para o matador de serpentes. Depois que Adão e Eva cederam ao pecado, Deus estabeleceu seus castigos para Satanás, Adão e Eva. Quando falando com a serpente em Gênesis 3, ele diz que um descendente de Eva virá e pisará na cabeça da serpente. Ao fazer isso, o descendente matará a serpente. Muitos anos depois, um dos descendentes de Adão e Eva veio viver nessa terra. Seu nome era Jesus. Por sua vida, morte e ressurreição, ele derrotou Satanás e pisou na cabeça da serpente. Reserve um tempo agora e peça proteção àquele que derrotou a serpente. Quando chegar a hora, haverá apenas 2 destinos onde passaremos toda a eternidade. As escolhas que fazemos agora, como vivemos agora, o que fazemos agora e o estado de nossos corações agora determinarão a trajetória de nossas almas após a morte. Então, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Cristo está batendo em seu coração. Ele está chamando você para se arrepender e aceitar o amor que Ele tem para lhe oferecer. Então, estou encorajando você a se afastar do seu pecado e voltar-se para Deus. O prazer terreno que o pecado oferece não é nada comparado à alegria eterna encontrada em Jesus Cristo. O diabo busca matar e destruir, mas Jesus vem trazer vida em abundância. Só temos uma vida para viver e apenas tanto tempo para vivê-la. Gastaremos com nossos próprios desejos egoístas ou seguiremos o plano que Deus tem para nós? Viveremos a vida pensando que temos tempo ou viveremos a vida para Deus como se hoje fosse nosso último dia na terra?